Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Vamos para a leitura de mais um conteúdo da disciplina de História. Nessa semana temos o tema A Crise de 1929 e o New Deal. Em 1929, os Estados Unidos viveram uma crise econômica muito grave. Desemprego dos trabalhadores, pobreza generalizada, falências de empresas e bancos, além da falta de rendimentos na agricultura, criaram desesperanças entre milhões de cidadãos estadunidenses. Um economista muito conceituado, John Kenneth Galbraith, explica o que aconteceu naquele país em 1930, 31 e 32. Segundo seu relato nesses anos, havia pessoas passando fome, outras eram torturadas pelo medo de virem a passar fome. Outros ainda sofriam a agonia da perda da honra e da respeitabilidade que, junto com a riqueza, haviam se afundado na pobreza. E outros, enfim, temiam ser os próximos. Todos sofriam com um sentimento de desesperança extrema. A impressão é que nada podia ser feito. Fim da guerra, a ascensão dos Estados Unidos e o retorno do liberalismo. Após a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, os Estados Unidos tornaram-se o país mais rico do mundo. A guerra foi muito destrutiva na Europa. Os países europeus deviam bilhões de dólares aos Estados Unidos e ainda necessitavam importar mercadorias e alimentos. Assim, os Estados Unidos saíram da guerra como credores dos países europeus e exportador de mercadorias. O liberalismo voltou a comandar a economia. Segundo o liberalismo econômico, o mercado capitalista regularia a economia e as divergências entre patrões e empregados deveriam ser resolvidas entre eles, sem intervenção do governo. A repressão aos trabalhadores. Desde meados do século XIX, a indústria estadunidense se beneficiou da farta mão de obra decorrente da chegada de milhões de imigrantes europeus. Entre 1865 e 1915, entraram no país cerca de 25 milhões de pessoas. As greves operárias eram tratadas com extrema violência policial. Empresários demitiam operários que participassem de sindicatos. Anarquistas, comunistas e socialistas eram considerados criminosos pelos patrões. Perseguições aos trabalhadores negros. Os operários negros eram reprimidos em suas reivindicações trabalhistas e discriminados. Em 1919, trabalhadores realizaram muitas greves reivindicando aumentos salariais. A repressão policial foi violenta contra as greves e a população negra foi bastante perseguida, assim como os imigrantes. Em 1915, ressurgiu uma organização tenebrosa, a Ku Klux Klan, também chamada pela sigla KKK. Era uma entidade que pregava o ódio contra as pessoas negras. O objetivo era aterrorizar as pessoas negras que viviam nos estados do Sul, impedindo-os de votar, de ter terra e de reivindicar seus direitos de cidadania. Os membros da Ku Klux Klan praticaram assassinatos, linchamentos e enforcamentos de pessoas inocentes. A Lei Seca. Em 1919, o governo proibiu a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas. Era a chamada Lei Seca. O resultado foi a fabricação por empresas clandestinas pertencentes aos chamados gangsters e que tinham o apoio de policiais corruptos. O mais famoso gangster foi Al Capone, na cidade de Chicago. Bares clandestinos continuaram a vender bebidas alcoólicas. Agora a atividade. O que vocês deverão fazer? Por que, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se o país mais rico do mundo? 2. Descreva como as greves operárias eram tratadas durante o século XIX nos Estados Unidos. 3. Explique o que foi a Ku Klux Klan. E 4. Escreva o que foi a Lei Seca. Para responder todas as 4 questões, recorram ao livro didático, não tem nada fora dele, ok? Voltem esse vídeo para ouvir a leitura, para acompanhar e também prestem bastante atenção na explicação da Prof. Carla. Lembrem que se precisar de mim, estou por aqui. Fiquem em casa e bons estudos!